Ei, pessoal, bem-vindo ao primeiro podcast da AG Immigration. Para nós é uma alegria enorme estar começando esse projeto. O podcast da AG Immigration tem o objetivo, obviamente, de trazer assuntos sobre imigração, mas também vários outros assuntos que têm a ver com a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que a vida do imigrante não é fácil. Eu sou Rodrigo Costa, sou CEO da AG Immigration. Para quem ainda não conhece a AG Immigration, a AG é uma empresa líder em processos imigratórios aqui nos Estados Unidos. A gente cuida de todo o processo para quem deseja vir para os Estados Unidos de maneira legal. E hoje a gente tem um convidado super especial para falar de um assunto muito importante e pouco comentado, que é um assunto sobre a inteligência emocional que impacta na vida do imigrante ou em todo o processo do imigrante aqui nos Estados Unidos. Nosso convidado é especialista em inteligência emocional. Ele é diretor da Febracis. A Febracis é a maior instituição de coach do mundo. E nós temos aqui hoje a honra de falar com Edson Campos. Edson, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui na AG Immigration. É uma honra de verdade mesmo estar recebendo você aqui, Edson. Além do profissional que ele é, que a gente conhece, são muitas referências e boas referências em relação ao Edson. É um amigo querido. E eu tenho a honra de dizer também que o Edson é o meu coach pessoal. Então a gente está em casa aqui hoje, Edson, para falar com você e ouvir um pouquinho de você aí sobre essa questão da inteligência emocional, né? Mas assim, para a gente começar, Edson, fala aí um pouquinho sobre você e sobre a Febracis, para quem ainda não conhece. Bacana, Rodrigo. Para mim, usar os teus sentimentos, que são os meus também, né? É uma honra estar aqui participando do primeiro, né? Podcast da AG Immigration, o primeiro de muitos. Parabenizar esse estúdio lindo que ficou, né? De excelência, como tudo que a AG Immigration faz. E obrigado pelas validações, né? Suas palavras, assim, eu sei que são sinceras e eu também tenho o privilégio de poder andar com você, porque aqui, na verdade, é um trocadilho, né? Eu posso contribuir com você, mas você contribui demais comigo. Não só comigo, mas com toda a minha família também. Bom, Rodrigo, eu sou Edson Campos, como você falou, né? Sou casado com a Elaine há 27 anos. Eu tenho o Igor, de 26, que é casado com a Michele. Tenho o Gustavo, que casou agora recente, né? 2 meses de casado. Uau. Gustavo tem 22 anos, casou com a Brenda também. E nós já estamos vivendo aqui nos Estados Unidos fazem 5 anos, né? No Brasil, eu também... eu era CEO lá de uma empresa que eu constituí. Eu comecei no mundo de empreender, né? Com 20 anos de idade, Rodrigo. Então, fui para o mundo da logística. Lá no Brasil, eu operava no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e em parceria com muitos outros estados também. Então, existiam muitas empresas que tinham gargalo na hora de fazer as distribuições nos grandes centros, então ali entrava a nossa empresa. E eu tenho uma honra hoje, a satisfação de poder estar contribuindo na vida de muitas pessoas. Existia um desejo no meu coração, Rodrigo, de realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas, facilitar um pouco a vida das pessoas, né? E por muitos anos eu carreguei esse sentimento. Então hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado em fazer o que eu amo, não que eu não amasse o que eu fazia, mas hoje eu estou dentro do meu propósito, né? Então, por 28 anos eu fiz gestão na logística e hoje eu tenho a satisfação, a alegria de poder estar contribuindo na vida das pessoas no aspecto emocional, né? Já que eu sou diretor aqui da unidade da Febracis de Orlando, onde o Paulo Vieira, Camila Vieira são os presidentes. Não, nós temos 40 unidades. Uau. E já tem 26 anos já essa instituição, como você falou. A maior instituição de coach do mundo e a maior companhia também de treinamento de inteligência emocional do mundo. Sensacional. Gente, a história do Edson é muito bacana. A gente tem a oportunidade de estar convivendo com ele aí no dia a dia. O Edson hoje além de um coach, é um empresário de sucesso. Eu posso dizer que o Edson é um orgulho para nós brasileiros, porque é alguém que venceu no Brasil, veio aqui para a América, startar um negócio que começou também aqui do zero, né, Do Edson? zero. Passando aí Absolutamente. por toda a dificuldade, inclusive que a gente passou, né, durante a pandemia. Foi.
O Edson se reinventou aqui e é um imigrante, eu posso dizer que traz orgulho aqui para os Estados Unidos, traz orgulho aqui para a nação, porque é alguém que tem contribuído bastante. Eu conheço vários empresários, executivos que hoje aí tem buscado conselhos do Edson, né? Então é alguém que, pessoal, pare para ouvir aí, porque acredito que hoje você vai ganhar muito aqui com algumas pérolas que o Edson vai ter a honra, né, nós vamos ter a honra, na verdade, de ouvir o Edson aí compartilhar com a gente. Então, acho que vale a pena ficar aí acompanhando o nosso programa hoje aqui, podcast. Lembrando, o primeiro podcast da AG, a gente vai trazer muita coisa bacana nos nossos próximos programas. Assim, a gente vai, obviamente, estar trazendo aqui em alguns momentos advogados, mas vários outros assuntos que muitas vezes poucas pessoas comentam, mas que fazem toda a diferença para a gente que é imigrante e que tem vencido dia a dia aqui, né, nos Estados Unidos. Eu falo que o vencer aqui nos Estados Unidos é um leão todo dia que você tem que matar, né? E é isso, Edson. Fala um pouquinho aí da Febracis, para quem não conhece. Bacana. Mais uma vez, né, Rodrigo, por isso que a AG Immigration ela tem um resultado que ela está tendo, né? Não para de crescer, anualmente crescendo. Como você falou, tenho uma honra, um privilégio de andar com você, né? E com esse time maravilhoso da AG Immigration. É claro que o assunto em pauta, a imigração em si, ele tem toda uma comunicação no aspecto jurídico, de legalização e tudo mais. Mas vocês, preocupados, né, envolvido realmente em estar trazendo resultados de um modo geral na vida do imigrante que decidiu migrar, né, vocês estão trazendo realmente como esse podcast e eu ter a oportunidade de estar trazendo aqui sobre inteligência emocional. Muitas pessoas podem perguntar, caramba, mas aonde tem a ver, né, esse assunto? Então, hoje, como você falou, vai ter oportunidade de estar tendo uma experiência de entender aonde exatamente a inteligência emocional pode estar influenciando na decisão para que ele possa ter um resultado bacana. Bom, a Febracis é presidida pelo Paulo Vieira, Camila Vieira, e agora nós temos a Júlia também, né, que está com as mentorias para jovens, sabe, Rodrigo? Muito bacana, jovens com desafios, sem saber sobre identidade, com medo, frustração, sem resultado e até mesmo introvertido, e ela tem ajudado demais. Paulo Vieira é um mestre que todo mundo sabe, um PhD, que tem buscado nas ciências e estudado a vida inteira dele durante esses 26 anos, estudando constantemente. Porque assim, esse tema da inteligência emocional, ele é um tema super importante para todos nós. Para o imigrante, para mim, para você, para todo mundo que está nos ouvindo, para você fazer gestão, para você ser um bom marido, um bom pai, para você se conectar com o seu Deus, enfim. Só que a diferença da Febracis é que, além de ter base na ciência de estudo de comprovações, nós executamos, né, elaboramos, criamos ferramentas para poder facilitar a utilização da inteligência emocional, porque senão fica muito no cognitivo, né? Então, assim, nós temos o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, e ele tem até uma instituição que ele formam, né, pessoas que têm interesse no tema. E ele diz que, metaforicamente, a inteligência emocional, ela está na sua mente, o lado esquerdo é o racional, e o lado direito, o emocional. Então você vê, Rodrigo, muitas pessoas se desenvolvendo racionalmente. Você vê pessoas inteligentes, boa com número, pessoas que têm facilidade, um físico, um químico, um engenheiro, pessoas incríveis, músicos, pessoas incríveis, mas elas não geram resultados. Por quê? Porque falta acessar a inteligência emocional. Não tem como você ter um resultado, alcançar a plenitude se você não se desenvolver também emocionalmente. Então, metaforicamente falando, o lado esquerdo é o nosso racional e o lado direito é o emocional. E ao contrário do que as pessoas falam, que é impossível você utilizar da capacidade do teu cérebro, é só uma falácia, né? Porque se você se aplicar em se desenvolver com humildade, vulnerabilidade, buscar acesso, você vai se surpreender. Então, ao longo do nosso bate-papo aqui,
eu vou poder estar falando um pouco mais. É claro que, por exemplo, nós vamos ter o método CIS agora, né? Então, são 60 horas num treinamento de imersão, que não é uma experiência. Na verdade, é uma imersão que provoca, leva a sua mente, você, ao nível de estresse tão grande que só existe uma opção para você: mudar. Você sair de lá diferente. Então, eu vou deixar você com a palavra e a gente vai Muito bacana. desenvolvendo. Bom, pessoal, a gente trouxe essa questão da inteligência emocional para o imigrante porque a gente se depara com isso todos os dias, né? E é interessante, Edson, que essa questão da inteligência emocional começa já no processo imigratório. Então, assim, a gente acompanha na AG e o imigrante, né, ele mesmo você explicando todo o processo, o que acontece? A aprovação de um determinado processo, ela é deliberada pelo governo americano. E nessa fase, ou seja, não só da espera por uma aprovação, né, e muitas famílias estão no seu país de origem, óbvio, a gente está falando aqui para brasileiro, mas nós temos clientes de mais de 30 países. Mas vamos falar especificamente para o brasileiro. Então, o brasileiro ele pode aplicar esse processo lá no Brasil ou pode estar aqui nos Estados Unidos aplicando e esperando esse processo. Existem algumas etapas que são etapas de espera e todos nós passamos por esse processo e realmente é algo que mexe com as emoções das pessoas, né? Então, muitas vezes uma determinada etapa do processo vai para o governo e ali o tempo estimado pelo governo dar aquela resposta, sei lá, leva 6 meses, 7 meses, 10 meses, 12 meses, né? Normalmente no site do governo, do ISAS, eles publicam lá o tempo médio que eles estão respondendo aquilo. E mesmo você trazendo essa informação, olha, fizemos o trabalho, agora os advogados submeteram o teu caso ao USCIS. É assim, o que a gente percebe é primeiro, uma aflição muito grande, porque, na verdade, muitas pessoas, né? Agora a gente teve aí um recorde gigante de pessoas vindo aqui para os Estados Unidos. Aliás, ano após ano, o brasileiro tem batido recorde em aprovação de green card aqui nos Estados Unidos. E muitas pessoas, nesse momento agora, até político no Brasil, sempre tem, né, nos períodos políticos, um movimento muito grande de pessoas vindo para os Estados Unidos. Tudo isso gera muita ansiedade. E depois eu quero até que você comente uma coisa, que é o seguinte: por incrível que pareça, eu não sei se tem uma explicação científica para isso ou não, mas normalmente é assim: quanto mais ansioso eu tô por uma coisa, parece que aquilo demora mais. Está composto na física quântica. Física quântica. Uhum. Depois eu quero que você fale isso aí pra gente. Sabe qual que é a minha percepção? Aquela pessoa ansiosa, parece que as coisas parece que ficam travadas para ela. Total. E isso é claro para nós, a gente percebe aqueles clientes mais tranquilos, parece que as coisas fluem naturalmente, e os mais preocupados, os mais estressados, ansiosos, parece que as coisas, poxa, eu não vou entrar em termo técnico aqui, mas eu vou trazer os advogados no nosso próximo programa, quando eles falam de RFE, que são requisições que o governo pede mais, né, por evidências ali no processo. Parece que esses ansiosos é os que mais têm requisição de prova de evidência, e parece que as coisas para uns andam melhor e para outros não. Isso é impressão minha, Edson, ou de fato tem alguma explicação científica para isso? Tem sim. Ó, a física quântica, ela fala que o resultado está de acordo com o observador. Então, se o observador ele estiver observando de uma forma contaminada, com o sentimento dele e tudo mais, ele vai gerar aquele resultado, né? Então, assim, nós temos base na ciência
e na Bíblia também, né? Então, assim, por exemplo, a Bíblia fala, não vivei ansiosos com o que haver de comer, com o que haver de vestir, não é isso? Então, assim, olha para os pássaros e os campos, né? Eles não trabalham, nem Aham. plantam, não colhem, né? Então, assim, e a física quântica, ela fala muito sobre isso. Mas só para poder trazer um entendimento bacana, porque eu estou feliz demais por essa iniciativa da G-Immigration, porque eu tenho certeza, vocês têm sido realmente resposta para muitas pessoas e vocês têm contribuído na realização de vida de muitas pessoas. Então, eu estou feliz demais por essa oportunidade, porque eu sei que esse conteúdo vai alavancar ainda mais esses imigrantes que estão para tomar decisão e vocês também, eu tenho certeza disso. Então é o seguinte, ó, vamos lá, nós temos a TGM, né? Na Febracis nós falamos que é a Teoria Geral da Memória. O cara, Rodrigo, a vida toda ele apanhou. Pessoal, presta atenção nisso aí. Nós Muito estamos bom. entendendo aí que, cientificamente, o Tem ansioso, comprovação. as coisas dão mais errado para os ansiosos do que aquele que é mais tranquilo aí, Edson. Então, É isso aí. Teoria Geral da Memória, né? Nós falamos na Febracis. Então é o seguinte, ó, a vida toda o cara foi enganado. A vida toda ele botou um dinheiro, perdeu. A vida toda ele teve que ficar no final da fila e quando chegou a vez dele, dava tudo errado. A vida toda ele foi esquecido, ele foi abandonado. Então a vida dele toda foi sofrida. Então ele carrega com ele esse sentimento. E aí não tem como. Nós falamos sobre que primeiro você pensa. Então o cara, ele fica o seguinte, bom, eu coloquei lá o meu processo com a G-Immigration. Então ele fica, no momento que ele entregou o processo para vocês, ele fica pensando um monte de coisa. Você está no seu padrão automático, está na sua esteira, vocês conhecem e tem perícia no assunto, então vocês vão tratar do caso dele, vai fluir. Agora ele não. Ele está pensando, meu Deus, será que vai dar certo? E aquela história que eu botei lá, será que eles vão aceitar? Será que não vão? Eu mandei todo o documento, aí começa com a esposa. Você, tá vendo? Você esqueceu. E começa com aquele pensamento. Aí aquele pensamento todinho vai gerar um sentimento. E o sentimento daqueles pensamentos são sentimentos ruins, cansativos, que vai trazer medo, vai trazer suor, noite mal dormida, perda de sono. Então, pensamento, sentimento, vai gerar um resultado. Então o cara ficou pensando que pode dar tudo errado. Gerou um sentimento de hipermedo e o resultado vai ser o quê? Ruim. Porque não tem como. Aquilo que você der vida, aquilo que você focar, aquilo que você der fôlego, vai ser o que vai prevalecer, vai ser o que vai gerar o resultado. Então, você tem toda a razão. Eu ouço você falar sobre isso. Então, eu não vou falar aqui o conselho que eu vou dar, mas o que eu vou falar aqui é o seguinte, comece a prestar atenção no que você está pensando. Porque o trabalho que você vai ter em alimentar os pensamentos pavorosos é a mesma energia que você vai investir para os pensamentos maravilhosos. Vai dar certo. Entreguei na G-Immigration. Posso ir para a academia agora, posso fazer as coisas que eu tenho para fazer, que eu sei que está na mão dos melhores. Foi por isso que eu escolhi. Tenho certeza, já vai entrar um e-mail, uma mensagem ou até mesmo um telefonema dizendo que está tudo bem, para preparar a mala para a gente poder ir para os Estados Unidos. Então, novamente, você tem razão no que você fala, cientificamente tem comprovação e você pode provocar o resultado que você deseja. Por quê? Porque o resultado está sempre ligado à capacidade do avaliador, entendeu? Então, assim, às vezes você pega uma imagem abstrata, a pessoa vê uma coisa, e aí a outra pessoa vê outra coisa. Aí você assim, pô, mas você não conseguiu identificar esse desenho? Não, eu tô vendo uma árvore, o outro. Não, isso é uma casa. O outro fala assim, que isso, cara? Isso é o mar, com um barco no mar. E você vê que o resultado, ele está ligado diretamente com a capacidade do avaliador. Então, você tem toda a razão, Rodrigo. Ô Edson, isso é baseado naquela teoria daquele livro O Segredo, na teoria do... Como é que você chama isso? Isso é baseado na teoria do pensamento positivo? Ou seja, óbvio que a gente está falando especificamente do processo imigratório, mas acredito que isso se aplica para várias áreas da vida, né? Fica tranquilo, é isso mesmo. Aplica mesmo. Ou seja, pessoas mais estressadas têm uma tendência às coisas acontecerem de forma mais desafiadora do que pessoas que são mais tranquilas.
É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo e tem base em tudo que você falou. Né? Temos aquele filme, também tem um livro, The Secret, né? Que trabalha muito sobre realmente você focar naquilo que você deseja. Então, claro, Rodrigo, que só o pensamento positivo não vai gerar resultado. O pensamento positivo, ele é um fator super importante. Então, vamos supor, eu quero mudar para os Estados Unidos. E eu fico com um pensamento positivo. Eu vou mudar, vou morar nos Estados Unidos. Eu vou no SeaWorld. Eu vou no Universal. Vou abrir minha empresa lá. Eu fico só pensando nisso o tempo todo. Mas eu não procurei, por exemplo, a G-Immigration para saber como que se faz. Então, ok. Eu só fiquei com pensamento positivo. Então, o pensamento positivo, ele é parte principal do processo. Tá certo? Só que, levando para a física quântica, ela fala o seguinte: o que você quer gerar? Você é autor daquilo que você deseja gerar. Então, já que você é autor, você é o coadjuvante, você é o ator principal, na verdade, você precisa ter clareza do que você quer. Então, a partir do momento que você tem um pensamento positivo, o teu sentimento vai estar legal. E aí, você vai começar a observar as coisas como elas são. Então, você vai dar os próximos passos, que é o quê? Deixa eu procurar a G-Immigration, por exemplo. A G-Immigration vai fazer uma reunião, se eu não me engano, né, de estar ali trazendo informações do que, né, não sei como é que você chama essa primeira reunião de alinhamento. E ali pronto. Então, aí assim, a pessoa fez isso, juntou com todos os steps que nós estamos falando, dali ela vai ter que fazer o quê? Agir. Porque você vai passar para ela, o teu time, muitas coisas que ela vai precisar. Então, ela vai buscar documentos, vai buscar comprovações, ela vai buscar certificações, diplomas, etc. Enfim, então, tudo isso que você falou, seguindo os steps. Eu te digo que você tem razão, mais uma vez, se você pega um cara tranquilo, entende? Que domina o que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que você vai se surpreender e ele também, com a aceleração do resultado da proposta dele. Com certeza. É impressionante, assim, a gente... isso é muito bacana, isso que você está trazendo hoje aqui para nós, porque eu tenho esse sentimento. A gente sempre fala assim, poxa, esse cliente aqui... Isso não só na G, em vários outros negócios que eu já estive envolvido, é sempre assim, o cliente mais tranquilo, parece que as coisas fluem para ele. E aquele que é mais estressado, de repente o camarada tem um sonho lá e fala assim, poxa vida, no meu sonho tinha uma guerra. Aí ele já acorda preocupado, poxa, guerra não, acho que tem guerra, tem a ver com os Estados Unidos. E aí ele já liga e conecta um pensamento no outro falando assim, poxa vida, mas peraí, será que os Estados Unidos vai entrar em crise porque tem uma guerra lá na Rússia e agora eu tô mudando para os Estados Unidos? E aí a cabeça dele começa a pensar num monte de coisa e aí ele já liga e aí de repente ele teve aquele sonho lá de sexta para sábado e aí ele tenta falar na empresa, sei lá, no final de semana e óbvio, nenhum lugar funciona final de semana, exceto um hospital, né? O banco não funciona, o contador, o advogado, enfim, as pessoas não estão trabalhando, mas ele teve aquele pensamento e aí ele vai remoendo aquilo, segunda-feira ele já está uma pilha de nervos. Agora, Edson, é desafiador, porque se você imaginar bem, esses sentimentos, eles são verdadeiros, porque se você imaginar, o processo imigratório, quando eu falo processo imigratório, eu estou falando, na verdade, um processo de expatriação. Porque ele envolve a sua mudança física, sua e da sua família. Então tem a preocupação com a escola dos filhos, se eu vou encontrar uma escola adequada, se o meu filho vai se adaptar, se ele vai sofrer bullying na escola, a minha esposa, poxa, será que ela vai também se reencontrar na profissão que ela tem, que ela desenvolveu, que ela formou? Poxa, de repente, será que eu vou conseguir atuar na carreira que eu me formei também? Ou então, será que eu vou conseguir abrir a minha empresa e conseguir produzir da forma que eu produzo já no Brasil? Quer dizer, são muitas coisas
na cabeça do imigrante, e são sentimentos verdadeiros, né? E por isso que eu vejo assim uma pilha de emoções, né? E eu tô falando do sentimento pré, ou o sentimento durante ali o processo dele de imigração, que depois nós vamos falar do pós. E aí a gente já viu casos assim muito pesados aqui, até de pessoas. Eu tenho 2 pessoas muito próximas aí no passado que infelizmente cometeram até suicídio. Oh my gosh. Por problemas que estavam passando aqui, até problemas de identidade, que a gente vai falar disso depois. Mas voltando à pergunta, ou seja, são sentimentos verdadeiros, né? Ou seja, naturalmente, todos nós, você tem ansiedade, você tem preocupações, você é um pai de família, você vai preocupar pela integridade da tua família, dos teus filhos, da tua esposa. Então, assim, eu sei que é difícil para nós, eu falo porque eu sou super ansioso. Como lidar com isso de maneira adequada? Ou seja, o que de forma prática eu posso fazer para que realmente as coisas aconteçam? Porque eu tô entendendo o seguinte, não é só a questão emocional e física né, da gente ficar pensando em probabilidades, mas é que esse pensamento também, pelo que você está dizendo, que ele interfere no resultado das coisas, né? 100%. Agora, do ponto de vista prático, assim, o que a gente pode fazer para poder, de alguma forma, minimizar? Uau! Usa as suas palavras, ó, anotem isso, né? Isso é libertador. Pessoal, hoje a gente está ouvindo pérolas aqui, que eu falo que quem me dera se há 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer negócio aqui nos Estados Unidos, a procurar, a sonhar estar aqui, quem me dera tivesse tido a oportunidade de conhecer algumas pessoas fantásticas que a gente conhece hoje, de ter acesso a algumas informações, né? Não só informação de como comprar uma casa, de fazer um seguro, nada, não, mas coisas práticas, assim, que de fato influenciam no dia a dia e no resultado das coisas, né? Caraca. Então, Edson, bom demais. Nos ajude quem tá ouvindo, né? É nota, né? Eu sempre, quando estou em live ou podcast, eu falo, gente, não perca a oportunidade de trazer a tua agenda e caneta para anotar, porque realmente são fatos, né? Então, primeiro lugar de tudo, Rodrigo, voltando à origem da tua abordagem, aceite as coisas do jeito que elas são, como você acabou de falar. Você falou o seguinte, Edson, de fato são sentimentos verdadeiros. É aí aonde entra a inteligência emocional. Exatamente aí. Se a galera quiser anotar, já pode começar a anotar. Por quê? A inteligência emocional, ela faz você encarar as coisas como elas são. Porque tudo isso que você falou é verdadeiro. Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir? O meu filho vai sofrer bullying. Vai. Tudo e muito mais que você nem teve tempo de pensar. Porque talvez você escolheu alguns pensamentos. Tudo isso e muito mais vai acontecer. Vai ter vontade de voltar, embora? Vai. Vai bater arrependimento? Vai também. Vai comparar a tua vida aqui com a do Brasil, quando você dominava tudo? Vai. Vai engordar, vai emagrecer? Vai. Vai ser desafio você fazer bons amigos igual você tinha no Brasil? Vai também. Então, primeiro lugar de tudo, encare os fatos. That's it. Segundo lugar, não penere nada. Simplesmente não aceite aquilo que não é a tua verdade. Porque as pessoas ficam peneirando. Eu não vou peneirar aquilo que eu não quero peneirar, eu simplesmente não aceito. Eu vou aceitar aquilo que eu quero. Entende? Eu percebo, Rodrigo, as pessoas peneirando muitas coisas para poder, sei lá, se conectar. Então eu vou peneirar, por exemplo, para eu poder me aproximar de um grupo que nada tem a ver comigo. Então você vai se lascar todinho, como diz os nossos amigos nordestinos, né? Uhum. Então assim, vai se dar mal. Porque não rola uma peneira para aquilo que está em desacordo com seus valores. Então, se você tem clareza com relação aos seus valores, você vai entender que qualquer coisa que você estiver fazendo que for infligir algum deles, em algum momento você vai se sentir down. Em algum momento você vai se sentir triste, em algum momento você vai querer desistir, mas você não checou que
é justamente a origem do seu valor. Então você precisa, em primeiro lugar, conhecer os seus valores. Então, eu falei, encarar os fatos, não peneirar o que você não quer, só o que você quer. Você tem que ser intencional. É assim que tem que ser. Uhum. Depois, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar hábitos. Esses hábitos novos que talvez você não tenha. Hábito de pensar positivamente. Hábito de falar o que você quer. Hábito de se alimentar corretamente. Hábito de dormir e antes de dormir, não dormir um sono pesado. Procurar falar com Deus que você acredita e crê. Eu quero crer que o Deus que você escolheu servir e acreditar é um Deus que faz bem para você. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho fé que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Que Ele pagou um preço para que eu pudesse estar aqui hoje com você. Essa é a minha fé. A sua religião, eu não sei, de quem está ouvindo a gente. Eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, estou falando de fé. Então, o cara, ele vai precisar criar esses hábitos. Porque se você ficar naquela de que dorme meia-noite, 2 horas da manhã, levanta às 6 horas da manhã e vai correndo, e você está, de novo, lascado. Por quê? Porque você está seguindo uma grande massa. Então, a inteligência emocional desenvolvida, ela vai fazer você realmente a enxergar a sua real identidade. Você não veio nesse mundo para sofrer. Você não veio nesse mundo só para provar para alguém que você vai conseguir. Você não veio nesse mundo só para pagar a conta. Você não veio nesse mundo para ser abandonado. Você não veio nesse mundo para nada disso. Só que, às vezes, tudo isso aconteceu. Às vezes, tudo isso aconteceu com você. E aí, o que acontece? Aconteceu contigo, comigo, eu não sei. Talvez você tenha sofrido algum tipo de mazelas que eu acabei de falar aqui agora. Eu tenho muitas para falar aqui. Então, aonde entra a inteligência emocional? É você saber que é o seguinte, cara, eu não vou seguir uma grande massa. Deixa eu começar a observar a minha vida, os meus resultados. E para que você possa entender sobre a inteligência emocional, e aí eu falo categoricamente, sem nenhuma intenção dupla ou dúbia, a Febracis tem o método CIS, maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que fala sobre tudo isso, que vai te orientar a você compreender como que você faz com o conhecimento que você tem. Uhum. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ser sábio. Sabedoria é você aproveitar o conhecimento que foi ofertado para você. Então, o que acontece? A inteligência emocional, ela faz você enxergar a vida como ela é e de boa. Tomando uma aguinha com gás, um cafezinho. Tá caindo tudo, tá? Meu amigo, quem entrou no governo foi a esquerda e a guerra tá acontecendo e o cara tá lá assim, eu sei, vai dar tudo certo. Eu tô fazendo o que eu preciso. A inteligência emocional fala assim pra você, ei, você tá pensando que você vai chegar aonde com esses pensamentos, com esse comportamento, com essas companhias, fazendo o que você tá fazendo, comendo o que você tá comendo, dormindo até 2 horas da tarde. A inteligência emocional, ela vai ser realmente uma luz para o que você precisa fazer. Então, você com inteligência emocional, você vai continuar tendo os problemas que todo mundo tem, porém, você vai amar a jornada e vai viver os altos e baixos da vida aprendendo. E aí você vai se tornando sábio. Sensacional. Pessoal, isso que o Edson nos disse aí é para poder gravar, voltar o vídeo aí e ouvir de novo. Edson, a gente está falando aqui muito para as pessoas que estão no processo, né, de vir para cá, que estão pensando em vir para cá. Realmente desafios existem e não existe um discurso fácil, né? Não. Olha, venha para os Estados Unidos. Eu lembro que eu tenho uma conhecida super qualificada no Brasil, inclusive já passou por entrevistas com os advogados e tal. Ela falou assim, Rodrigo, eu sou super qualificada e eu sei que os Estados Unidos têm quase 11 milhões de vagas de trabalho, mas eu só vou para aí com o emprego. Eu falei assim, muito bem, eu tenho várias pessoas assim, né, que eu ouço da mesma forma, né? Ou seja, a pessoa também, ela quer uma mudança de vida, ou seja, ela está insatisfeita com uma série de coisas,
mas ela não quer sair da zona de conforto, né? E eu disse para ela o seguinte, não, legal, mas você está aplicando aí para alguma empresa, você está participando de alguma entrevista, mandando o teu currículo, porque realmente as vagas existem, mas existem para quem aparece lá e se coloca como candidato, né? As pessoas não vão bater na tua porta se vocês nem sabem que você está procurando um trabalho. Então, assim, é mais ou menos assim, olha, me tira aqui do Brasil, me põe aí numa empresa, eu não quero sofrer nada, eu não quero ter nenhum desafio com a língua, com nada. Então fica onde você tá, né? Mais ou menos assim, para ser bem educado, né? Agora, Edson, você acha que essa questão da inteligência emocional tem a ver com ou a falta, né, da inteligência emocional tem a ver com a crise de identidade? Por que eu te pergunto isso? Porque nós imigrantes, nós temos um grande desafio. Exceto quando o imigrante ele vem expatriado para uma grande empresa, então, sei lá, ele era diretor de tecnologia de um determinado departamento de uma empresa e ele vem transferido por essa mesma empresa para assumir um cargo semelhante aqui nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele vai enfrentar outros desafios, porque ele vai ter outras pessoas ali, outros pares de cultura diferente que vão também estar colocando ele à prova, né? Mas de maneira geral, as pessoas vêm para os Estados Unidos, muitas dessas pessoas, né, a gente tem percebido aí o perfil do imigrante, tem buscado uma recolocação profissional, uma revalidação de diploma, mas é assim, no Brasil normalmente quando você é apresentado para alguma pessoa, para algum amigo, olha, eu trabalho no banco X, né, e todo mundo conhece aquele banco, eu me formei na universidade XPTO, então todo mundo conhece aquela universidade, poxa, aquela universidade é muito boa e tal, não, eu trabalhei nessa empresa, então você tem ali uma certa identidade. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, essa identidade é perdida, porque muitas vezes, assim, as pessoas não conhecem. Se você vai falar de um banco, de uma empresa que você trabalhou, às vezes o americano nem sabe o que é aquilo. No Brasil, se tem aquela percepção de grandeza, no sentido assim, olha, poxa, esse cara conseguiu chegar nessa empresa, realmente, ele tem aí um histórico profissional bacana, conseguiu formar nessa universidade, mas aqui, principalmente as pessoas que vêm, de alguma maneira, empreender aqui nos Estados Unidos, eu vejo que há uma crise muito grande de identidade, e eu falo isso porque eu já percebi, a gente vê casos assim todos os dias. Teve uma pessoa que trabalhou conosco, numa outra empresa que eu trabalhei, ele tinha o Green Card aprovado, no Brasil ele trabalhava na área de tecnologia, aqui ele estava trabalhando na área de gestão de projetos, mas gestão de projetos de obra, e aí ele tinha que literalmente estar visitando construção, enfim, que não era muito a praia dele, mas ele se encontrou ali, né? E aí, resumo da história, ele também não falava inglês, tinha muita dificuldade para falar inglês, ele falava só espanhol, então ele já estava meio que num nicho somente lidando com hispanos, e aquilo não entrou muito bem na cabeça dele, e resumo da história, juntaram as coisas e voltaram para o Brasil, com o Green Card aprovado. E hoje estão arrependidos, né? Conheço também empresários, assim, um cara super bem sucedido, comprou uma mega casa em Miami, trouxe toda a decoração, móveis, tudo para Miami, e aí um dia ele vira para mim e falou assim, Rodrigo, tô voltando para o Brasil porque minha esposa não consegue acostumar aqui, e enfim, estamos voltando para o Brasil. E foi interessante, só abrindo um parênteses nesse caso, que eu virei para ele e falei, cara, mas vocês participam de alguma comunidade aqui? Sei lá, não sei que religião que você tem, mas vai nesse negócio aí, porque as comunidades, de alguma maneira, dão esse senso de pertencimento, né? Mas a grande questão, eu acho que essa falta, talvez, da inteligência emocional mexe demais com a cabeça das pessoas. E você vê aqui as pessoas num sentimento assim de querer se
provar para as outras pessoas que realmente, não, olha, lá no Brasil, eu trabalhei nessa empresa, eu tinha isso, eu era muito bem sucedido e tal. Aí você até questiona, pô, esse cara era tão bem sucedido lá, né? Por que talvez veio aqui para os Estados Unidos? No sentimento das pessoas quererem provar alguma coisa. O que você fala para esse tipo de pessoa, ou para pessoas que estão enfrentando algum tipo de crise de identidade aí que a inteligência emocional poderia ajudar, Edson? Em primeiro lugar, Rodrigo, que a segurança é uma mentira infundada. Não existe segurança. That's it. Desde o momento que você nasceu, você estava correndo risco lá no ventre da tua mãe já. Aí você passou por todo esse processo e nasceu, tá aqui agora. Beleza, checou. E a segurança que você busca, que todos nós buscamos... Quando eu falo você, eu falo nós. Né? Não existe. É mentira. O cara tinha milhões, bilhões de dólares investido em ouro. Se deu mal. Porque descobriram, se eu não me engano, na África do Sul, uma reserva enorme de ouro. Então caiu o valor. As pessoas investiam fortemente em fertilizante na Bolsa de Valores oriunda da Rússia. Estão se dando mal, porque alguns países, principalmente da Europa, não querem negociar com a Rússia por causa da guerra. Não vamos falar nem das criptomoedas, né? Eu vou até falar. O cara chegou, se você for ver o estudo da criptomoedas, o cara ficou milionário de um dia para o outro, e o outro se matou, enfim, também não tem segurança. Então, a Petrobras, até um momento desse, era uma empresa fantástica, que o mundo todo queria comprar papéis, e com dividendos incríveis, e agora zero. Então, assim... a segurança que o cara tinha de investir mais no Brasil, agora ele está triste, desanimou, porque não foi propriamente o candidato que ele gostaria que fosse eleito, não foi eleito. Então, está na hora da gente parar de buscar segurança e buscar realização. Isso, em primeiro lugar de tudo. That's it. Não rola, não tem fundamentos essa segurança. Você vai precisar se desenvolver every single day. Todos os dias. Todo santo dia você vai precisar ser melhor do que antes. É cansativo? Mas é mais cansativo ainda você ficar se enganando com essa tal de segurança que não existe. Então, há um tempo atrás, eu tenho muitos amigos portugueses e espanhóis também, que o maior investimento de todos os tempos era acumular imóveis. Hoje, por exemplo, eu já vendi imóveis, porque eu estava tendo de receita 0,18 por mês com ele. É nada. Estava me sentindo um idiota. Então, primeiro lugar de tudo, Rodrigo, esquecer a segurança e saber que todos os dias você vai precisar se desenvolver. E ir para cima, porque tem uma garantia da física quântica, ou da tua crença, ou do teu Deus, do jeito que você quiser, que se você for para cima, você vai conseguir um resultado. E quer saber do que mais? Eu não conheço ninguém que vai para cima que não tem resultado. Pode não ter chegado ainda no ápice, mas ele já não é mais quem ele era. That's it. Então, outra coisa aqui, que estou pegando os pontos que você trouxe, sobre a identidade. Você não é um astronauta, você não é um industrial que tem 5 plantas de indústrias químicas. Você não é o bilionário que é dono do maior iate do mundo. Isso é o que você tem. A sua identidade é quem você é. Eu sou filho do amado Olavo de Campos, filho da Ceni Vieira de Campos, filho do autor e consumador da minha vida. Eu sou um príncipe, eu sou honesto, eu sou limpo, eu sou capaz, eu sou amável, eu sou perdoador, eu sou amor, eu sou paz, eu sou harmonia, eu sou pai do Igor, do Gustavo, eu sou marido da Elaine. É isso que é a minha identidade. Então o cara chega aqui cheio de marra que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso não é o que você é, isso é o que você tem. Não, mas lá eu sei construir. Isso é o que você faz. Quem você é aquele do dia a dia, que você se reconhece em meio a qualquer coisa. Se a pessoa chegar, Rodrigo, e ela te ignorar, se ela se desfizer de você,
se ela falar mal de você, se ela tentar acabar com você, falando mentira sobre você, quando você tem clareza da sua identidade realmente, que é quem você é, você vai dormir, vai para academia, vai continuar fazendo negócio, vai fazer churrasco. Porque o que ela fala é o que ela tá cheia, não é o que você é. Entende isso? Então, não adianta eu vir para os Estados Unidos achando que lá eu tinha uma frota de caminhões. Não, amigo, eu sou Edson Campos, que é como eu amo me chamar por causa do sobrenome do meu pai. E o que eu faço, por acaso, hoje, eu treino pessoas que querem saber sobre inteligência emocional, alta performance, tirar os seus sonhos da mente, colocar no papel, fazer um plano de ação. Isso é o que eu faço. E o que eu tenho algumas coisas, graças a Deus, pela bondade de Deus e fruto do meu esforço e humildade, vulnerabilidade, tá buscando. Então, se o cara tiver esse entendimento, ele pode ir para onde for. Tem uma metáfora, Rodrigo, só para deixar você falar, uma metáfora de um sábio, né, que ele estava no portal de uma cidade. E aí chegou um grupo, né, para ele e falou assim: aqui é bom, aqui tem segurança, aqui tem paz, aqui tem amor, aqui tem o quê? E o sábio perguntou para ele: da onde você vem? Como que eram as pessoas lá? Não presta. Todo muquirana, um puxando o tapete do outro, violência e tudo mais. Então vai ser o que você vai ter aqui. Aí chega um segundo grupo enorme, porque eles estavam migrando. E o sábio falou assim: aqui tem segurança, aqui tem verdade, aqui tem família, aqui... E o sábio: da onde você vem? Tem isso? Não, só separação, desastre, drogas, bebidas, farras. Então vai ser o que você vai ter aqui. E tem um terceiro grupo chegando e perguntou para o sábio: eu ouvi falar muito bem dessa cidade e eu ouvi dizer que aqui tem alegria, tem verdade, tem Deus, tem prosperidade, tem crescimento, tem bonança, tem mentalidade abundante. Aí o sábio fez a mesma pergunta para esse grupo, que era maior ainda. E o grupo falou assim: nossa, isso é que dói meu coração, porque lá tem tudo isso também. Sabe, eu tenho medo até de sentir saudade. Ele falou: filho, então pode vir que tu vai encontrar aqui isso e muito mais. Então, entenda que se você chegar aqui cheio de pepino, sem reconhecer a tua identidade, você só vai replicar aquilo que você carrega com você. Uau! Pessoal, sensacional estar com o Edson Campos aqui hoje. O Edson está compartilhando com a gente aqui algumas pérolas. É isso aqui que a gente convive com o Edson sempre, né? Sempre que a gente tem, né, um termo que a gente sempre usa aí, né? A gente tem um tempo de mesa com o Edson. É sempre uma oportunidade da gente estar recebendo dessa fonte aí de sabedoria, né? E não é à toa que muita gente, muitos empresários aí, muitas pessoas bem-sucedidas têm procurado o Edson como conselheiro, né? Edson, a gente está caminhando aí já para o final, mas eu tenho mais duas perguntas aqui para te fazer, né? Hoje, você é uma pessoa super bem-sucedida aqui, tem ajudado milhares de pessoas, né? A comunidade brasileira, que hoje nos Estados Unidos são quase 2,5 milhões de brasileiros, né? E muitas pessoas têm procurado hoje a Febracis e assim, os depoimentos pessoais mesmo que eu ouço de muita gente, assim, não conheço uma pessoa que fez um treinamento com vocês, que participou aí do Método CIS, que não venha compartilhar coisas bacanas com a gente, né? Nessa conversa sua com os brasileiros aqui nos Estados Unidos hoje, quais são as dificuldades de adaptação que normalmente eles compartilham com você? Chegar aqui e querer já de cara viver o sonho americano. O americano nasceu aqui, tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então ele já tem o Porsche, já tem a casa no lago, já tem o jet ski, já tem a lancha, já tem tudo. Ele já querer fazer isso. E ele chega aqui, 5 pontos, eu não sei hoje quanto está o dólar, 5,3. Então o cara chega rico aqui e fica pobre em um mês, se deixar. Então, assim, essa é a dificuldade que eu vejo muito. E o cara quer continuar indo para restaurantes e etc. E tendo a vida que tem lá. Então, falta realmente deixar cair a ficha e não se comparar. Que a pessoa, Rodrigo, que ela tem a necessidade de aprovação,
Ela faz coisas que é incongruente com o que ela está passando no momento. É um momento, apenas um momento. Uau. Então, ela precisa de ser aceita, então ela compra a joia que ela não pode. Uhum. Ela começa a frequentar os lugares que ela ainda não pode. Ou seja, nós podemos tudo, se quiser, mas eu estou falando com congruência, com coerência. Então, o que de cara é o que, quando chega a mim, né, que eu ajudo demais, é trazer a clareza para eles de quem eles são. O resto, o que ele vai fazer, o que ele vai ter, vai depender dessa identidade fortalecida, né, com a inteligência emocional e tudo mais. E aí você vê que é rápido, tá, Rodrigo? Eu queria falar com muita humildade, mas o resultado é rápido, porque a pessoa passa a ter uma clareza. Porque em casa ele é cobrado, o filho cobra. Mas pai, no Brasil eu ia para o colégio de bicicleta elétrica. Aí a esposa, eu estou acostumada a tomar meu chá da tarde com as minhas amigas no shopping tal. Eu estou acostumada com 3 pessoas trabalhando em casa. Então é tanta cobrança em cima do cara e o cara quer continuar entregando isso, entendeu? E aí o que acontece? O cara começa a ficar isso aí, ó, depressivo, desanimado, se sentindo impotente, incapaz, e não é nada disso. Então, assim, quando a pessoa tem essa clareza e ele coloca o limite, a gente precisa colocar o limite. Quando a gente coloca o limite no nosso relacionamento com os nossos filhos, seja com o nossa par, né? E a gente conversa, as coisas ficam bem mais fáceis. A desgraça do ser humano, acho que é a comparação, né? Total. Tá louco. Cada vez mais. Tem um amigo muito próximo, ele estava compartilhando comigo, ele sonhava fazer um passeio para conhecer Las Vegas. E aí ele preparou e tal, durante um bom tempo, ali o passeio, o hotel e tal, e foi para Las Vegas. Aí diz ele que estava lá em Las Vegas, num hotel excelente lá com a esposa e com os filhos e tal. Aí ele disse para mim, Rodrigo, daí eu peguei meu Instagram e comecei a olhar o Instagram. E aí eu vi que o fulano, que é um outro amigo nosso, tava em Puglia, na Itália. Cara, eu comecei a ver aquelas fotos e passando as fotos e vendo aquilo, eu falei assim, meu Deus, isso sim que é uma viagem. Que droga. Aí ele falou assim, não, que negócio de Las Vegas, que nada, isso aqui que é uma viagem, o negócio é Puglia, na Itália. Aí diz ele que olhando assim, de repente a consciência, aí ele compartilhando comigo, cara, parece que caiu alguma coisa na minha consciência, eu falei assim, meu Deus, acho que isso aqui é um pecado, né? Tipo, deixa eu desligar essa porcaria desse Instagram aqui, porque a comparação é realmente um inferno na vida do ser humano. Ou seja, ele estava num passeio com a família que ele tinha planejado, num lugar que ele sonhava em conhecer, e a comparação de uma foto que ele viu, tudo bem, tá bom, posso ter aqui agora um outro projeto para visitar esse lugar, conhecer essa cidade, mas não desmerecer aquele lugar que ele estava e curtir aquele lugar que ele estava ali em detrimento, né? Porque ele estava comparando com outro lugar que um amigo estava viajando. Edson, agora sim, para a gente de verdade finalizar, para quem deseja vir para os Estados Unidos, agora principalmente em 2023, muita gente vindo, né? Os números aí recentes dos consulados americanos no Brasil são quase 700 mil, os números ainda não fecharam, de vistos emitidos no Brasil, né, para brasileiros. Tá tendo um movimento muito grande de brasileiros vindo aqui para os Estados Unidos, né? Qual seria o seu conselho para esse brasileiro que está pensando em fazer todo o processo de expatriação, de vir aqui para os Estados Unidos agora? Legal. Não se acessa o extraordinário sem a mudança necessária agora, no estado atual. Então, se eu quero um resultado extraordinário, eu preciso de uma mudança extraordinária. É proporcional. Então, o que a pessoa precisa fazer? É só ele que vai vir? É ele, o filho, a esposa, todo mundo? Sentar, plano de ação. Como faz, Edson? O que nós vamos ganhar? O que nós vamos perder? A vida é assim. Eu, por exemplo, estou na abstinência de doce, porque eu gosto bastante de doce. O que eu estou ganhando? Saúde. O que eu estou perdendo? Prazer momentâneo. Então, primeiro lugar de tudo, não se acessa o extraordinário sem a mudança extraordinária.
ter essa consciência. Sentar com a família, fazer um plano de o que nós vamos perder e o que nós vamos ganhar. Tomar uma decisão em comum. Porque às vezes o sonho é só do marido e da esposa, não é dos filhos. Às vezes é só dos filhos. Às vezes fica muito melhor vir só o filho. Ô Edson, então você está falando para não vir para os Estados Unidos? Não, vem para cá, aqui é top. Tem que vir para cá. Morar aqui é maravilhoso. Tem tudo isso, todo mundo sabe. Segurança, tem saúde, tem casas bonitas, ruas arborizadas, não tem buraco, tem lagos maravilhosos, tem praia. De preferência, vem para Orlando. Mas faça isso primeiro, né? Busca a AG Immigration, busca ver todas as documentações, entenda que esses desafios são reais, tá certo? Mas não venha só pela razão, porque agora entrou um candidato que... E tem razão, eu também não concordo com o candidato que foi eleito. Eu também acho que teve coisas erradas no meio dessa eleição. Mas alinha a emoção também para isso. E busque ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Eu tenho ajuda. Eu tenho coach. Entendeu? Eu tenho um coach, inclusive, já contratado para o próximo ano. Eu tenho para esse ano, para o próximo ano já tenho contratado literalmente, já pago, inclusive. Então, peça ajuda, entendeu? E seja vulnerável, humilde. Lembra que eu falo para você, né, Rodrigo, dos Zés, né? O emocional, ético e o quê? Você precisa ser uma pessoa empática, seja amável, sabe? Seja de conexão. O cara da imigração vai carimbar o teu passaporte aprovando na hora. E a AG Immigration vai pegar o teu processo lá na seleção, vai cair na cidade certa, vai ser rápido demais. Mas seja isso tudo, né? Muito bom. Pessoal, a gente está encerrando aqui hoje o nosso bate-papo com o Edson Campos. Edson, quero te agradecer mesmo de coração. E tem várias outras, até perguntas que chegaram aqui, mas eu quero depois marcar aí um próximo bate-papo com você. Tamo junto. Porque eu acredito que essas pérolas aqui que o Edson compartilhou com a gente vão ajudar muita gente, né? Quem me dera se tivesse ouvido isso no passado, acho que minha ansiedade tinha sido controlada, né? Muito obrigado mesmo, Edson. Obrigado a você que esteve aí com a gente no programa da AG Immigration hoje. Nosso podcast vai acontecer aqui com muita frequência, trazendo convidados, trazendo conteúdo que agrega a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.